Olá, estamos de volta e agora vamos falar de avaliações. O que muda para avaliar os alunos depois da pandemia e agora, né? Nesse período que a gente ainda está vivendo, ainda um período pandêmico. Como as provas nacionais, como o SAEB, o Enem, estão se adaptando. E dentro das escolas, é pior ou melhor reprovar um aluno nesse momento? Sobre esses e outros assuntos que a gente vai conversar agora com os nossos convidados, o Chico Soares, que é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, a Denise Lan, que é Head of Learning Leadership na Red House International School, e a Maria Inês Fini, presidente da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida. Muito bom dia para vocês, obrigada pela participação. A gente estava falando na mesa anterior, né, justamente sobre avaliação e como essas avaliações precisam, de fato, se tornarem algo que ajuda na aprendizagem, né, não só ficar avaliando para fazermos rankings no país, ou mesmo dentro da escola, né, a gente avaliar, mas não entender o que, de fato, aquele aluno individualmente está precisando para melhorar a sua aprendizagem, né. Então, eu queria começar perguntando, né, para o professor Chico, inicialmente, que foi presidente do INEP, Marinês também foi presidente do INEP, a gente tem dois ex-presidentes do INEP aqui, a gente está num contexto de pandemia, como que a avaliação pode, de fato, melhorar, né, a aprendizagem do brasileiro, das crianças brasileiras que ficaram todo esse tempo sem escolas, elas podem ser uma maneira da gente conseguir recuperar a aprendizagem, entendendo exatamente o que cada aluno perdeu nesse período. Professor Chico, bom dia. Podemos começar com o senhor? Bom dia, Renata. Prazer te ver. Minha satisfação estar com Maria Inês. Maria Inês tem um conjunto muito amplo de conhecimentos, né? Eu posso falar da avaliação um pouquinho mais focada. Ela tem experiência ampla, Denise. Então, até no seu âmbito aí, eu vou ficar esperando a participação da Maria Inês. Avaliação. Eu costumo dizer que a proposta pedagógica é um triângulo: o que ensinar, como avaliar. Mas a avaliação, que está aqui deste lado do triângulo, ela pode ser uma avaliação da aprendizagem ou avaliação para a aprendizagem. A Kátia, secretária de Manaus, falou na mesa anterior, nesse ponto, falou de uma maneira muito bem. Então, o que eu acho que nós temos que fazer? Eu tenho que pegar a avaliação, que nesse momento está muito longe do ensino, e empurrar um pouco mais próximo para o ensino. Isso é muito importante. E a avaliação externa, ela não deve impedir isso. Nós precisamos deixar muito claro, a avaliação externa, como está organizada, ela está impedindo isso. E de duas maneiras que ela está impedindo. Primeiro, ela está impedindo porque ela especifica mal. Perceba, a nossa especificação da avaliação, ela está parada lá em 2001. Em 2001, o Brasil era, a professora Maria Inês participou disso, nós éramos líderes. Nós ficamos parados no tempo. Então, a nossa especificação, hoje, ela está superada. Ela precisa mudar. Entende? Segundo, a nossa implementação precisa mudar. Quer dizer, nós paramos num momento de teste múltipla escolha. Então, Denise, olha que coisa interessante. Quando você, que está envolvida no internacional, olha os textos que suas crianças têm que fazer por causa da influência internacional, eles são muito maiores do que os nossos. Tem um exame, Renata, que nós já nos inscrevemos como país para participar, que é o PIUS. O PIUS é o PISA do fundamental. Posso dizer dessa maneira. Os textos do PIUS são 200, 400, no nono ano ele vai chegar a 800 palavras. Os nossos são de 100. Então, nós estamos com um problema de, primeiro, olha, é para aprendizagem, depois, eu preciso mudar a especificação e eu preciso mudar a implementação. Falo um pouquinho da especificação. E eu vou me concentrar na leitura, embora eu pudesse falar da matemática, em que as coisas são muito importantes. O fundamental é a gente gerenciar os textos que vamos dar para as crianças. E aqui eu chamo a atenção do seguinte: são textos, não são recortes de texto. Então, a influência horrível, perniciosa, eu diria, do SAEB, depois de tantos anos, foi sugerir que basta você recortar um texto que você está ensinando. Não é assim a vida não é teste de múltipla escolha, a vida é compreensão de textos. Última ideia, Renata, a gente aprende fazendo, por isso é que o texto é importante. Eu preciso dar para a criança desafios leitores.
desafios de leitura. E a avaliação pode ajudar nisso. Então, nós precisamos mudar a avaliação para que ela fique mais perto da aprendizagem. O nome que a gente usa é avaliação formativa. O que não quer dizer que a avaliação que a gente faz, ela não tem função. Eu discordo quando as pessoas falam a avaliação ela só serve para hierarquizar. Não foi isso. A avaliação no Brasil ela serviu principalmente para dizer, olha, se a criança não aprendeu, tem alguma coisa errada. Nós precisamos mudar, mas nós vamos mudar porque caminhamos. Obrigada, professor. Marinê já estava comentando aí, quer comentar e quer dizer um pouquinho como a gente pode mudar, professora, a avaliação no Brasil para que, de fato, a gente melhore a aprendizagem das crianças, principalmente nesse contexto de pandemia? Então, Renata, a pergunta é se a avaliação ajuda. Do jeito que ela está, ela atrapalha. E mais do que isso, em 30 anos de cultura de avaliação, nós não conseguimos tirar ainda o caráter punitivo. Quer dizer, o mais importante para discutir neste momento é o currículo, é o que foi possível ensinar e como foi possível ensinar, porque avaliar para praticar justiça, nesse momento, tem que ser registrar o que foi ensinado, medir, vamos medir, não há avaliação sem medida. Só que a nossa régua mudou. Esse SAEB que vai ser aplicado agora é um absurdo, não tem nada a ver com a realidade que a escola viveu, não se justifica tamanho gasto. Então, o que é fundamental? O professor Chico falou de uma coisa que é importantíssima. Ler, compreender, interpretar e inferir é quase que sinônimo de cidadania, é quase que sinônimo de autonomia, é quase que sinônimo de protagonismo, porque se você depende do outro para interpretar todas as expressões do mundo, principalmente na nossa cultura letrada, que é por meio do texto escrito, e que agora é invadido pelo letramento digital, não existe liberdade, você depende do outro. Então, eu acho que as nossas avaliações, elas pararam, e foi antes ainda, foi em 97 que nós fizemos a primeira matriz do SAEB. E de lá para cá, 2001, teve uma pequena alteração na matemática, mas nada substantivo. Esse conceito do descritor, que especificava, isso mudou. Mudou porque o mundo mudou, o nosso conhecimento mudou. E veja, cada vez que eu falo de avaliação, volto de novo para a base. Nós não tínhamos, em 97, meus caros, uma referência nacional para montar um sistema de avaliação. Nós tivemos que pesquisar loucamente com as secretarias e buscar coisas comuns. Hoje, nós temos a clareza, né, daquilo que é direito de aprender. Então, nós precisamos modular as nossas aprendizagens para isso. Agora, nesse momento, Renata, que nós devemos voltar, não é? Se Deus quiser, a normalidade a partir do ano que vem, e criar um currículo de transição, porque nós não podemos fingir que estas não aprendizagens não aconteceram, porque não é que os alunos esqueceram ou perderam, eles não tiveram. Então, é fundamental que a gente reponha. Não se trata de recuperar o que não foi aprendido, é repor aquilo que não foi ensinado. Agora, nós temos que ter um ponto de partida. E daí, viu, Chico, eu fico assim, às vezes eu fico um pouco preocupada com essas classificações da avaliação, né? Quando que uma avaliação diagnóstica não é somativa? Quer dizer, sempre ela avalia conhecimentos. Então, a diagnóstica é somativa. Ela só será formativa, do meu ponto de vista, se essas avaliações voltarem novamente seus resultados para um processo de aprendizagem. Agora, para que isso aconteça, ele tem que sair daquele ambiente do ensino. Então, veja bem, Renata, eu acho que a gente deveria ter muito bom senso nesse momento de usar os instrumentos de avaliação que nós dispomos. Por exemplo, um teste padronizado, para ele ser fiel, ele é como um termômetro, que tem que estar ajustado. Qual é a escola, o sistema que sabe fazer um bom teste padronizado a partir daquilo que ensinou? É difícil. Que tal se a gente usasse, então, os portfólios? Se não forem digitais, os portfólios pessoais. Que tal se nós usássemos a metodologia de projetos? Que tal se nós conseguíssemos elaborar tarefas para os nossos alunos que não fosse mera repetição de o que é isso, o que é aquilo, mas com situações
contextualizados. Então, eu acho assim, que essa avaliação pode ajudar muito, mas quem ajuda mais neste momento é uma reflexão desta inicial, como o Chico colocou. O que nós conseguimos ensinar, como é que nós conseguimos ensinar e como vamos avaliar isso. E mais do que isso, gente, nós temos quase 2 meses só para finalizar esse ano. É impossível que alguém acredite que nós podemos começar 2022 sem uma tarefa de repor a escolaridade que faltou. Então, a avaliação ela pode nos ajudar muito, desde que ela parta do registro daquilo que foi ensinado, da medida que vamos fazer pela constatação da aprendizagem dos nossos alunos e como é que nós vamos seguir daqui adiante. Porque eu acho que a devolutiva mais importante agora, Chico, é o compromisso da escola de dizer para a família e para a sociedade que nós somos capazes de repor, através de um currículo, talvez 22 ou 23, com uma atenção especial para os anos de final de ciclo, mas que nós vamos repor a aprendizagem que faltou. Do contrário, adeus direito de aprendizagem, adeus direito garantido pela Constituição. Nós vamos ficar, mais uma vez, como é que se diz? Falando de coisas sem sentido. É isso que eu penso. Obrigada, professora. Agora vamos falar um pouquinho, a gente está falando muito do contexto de SAEB, que é majoritariamente para a escola pública, mas vamos falar um pouquinho do contexto da escola particular, que também teve dificuldades com a pandemia, que também tem crianças que não conseguiram aprender durante o período remoto, né, Denise? A Denise está numa escola particular, é diretora de uma escola particular, a Red House, e tem ali uma metodologia inovadora, né, na questão de basear a sua aprendizagem e o seu trabalho em evidências científicas. Denise, fala um pouquinho como que vocês têm feito aí na Red House essa questão do currículo nesse período pandêmico. Vocês adaptaram? Como é que vocês fizeram para conseguir entender, conseguir saber o que as crianças estavam aprendendo, mesmo crianças que estão em casas com pais leitores, crianças privilegiadas, de certa forma, tiveram dificuldades, né? Como é que vocês acompanharam isso e vão poder avaliar isso ao longo do ano? Bom dia a todos, Renata. Bom, eu vou antes retomar um pouquinho as questões aí que foram colocadas da avaliação, né, via as provas, e eu queria dizer que também concordo, né, o que ensinar, né, como ensinar e como avaliar, né, eu acho que essas são questões aí que parecem muito simples, mas que na prática pedagógica a gente ainda vê pouco essa preocupação e que ela começa lá na preparação da aula, não só quando a gente chega nesse momento aí de colher evidências da aprendizagem. Queria lembrar também que o ensino, né, ele faz, a forma com que a gente ensina, né, gera aprendizagens, e essas aprendizagens, com os resultados das diversas formas de acessar esse conhecimento, gera informação de volta para o educador, não só para o aluno. Então, quando a gente tem aí os resultados dos assessments, né, das provas, ou de outras formas de avaliação, a gente não informa só o aluno, a gente informa também toda a comunidade escolar e a comunidade de educadores que, com aqueles dados, vai recalcular a rota, né? Então, quando a gente pensa aí nos resultados que a gente colhe ao longo do processo de educação, a gente não está só informando o aluno daquela nota ou dados, né, que a gente colhe aí para o país, mas a gente também, acho que como disse alguém, não me lembro quem, na palestra anterior, a gente precisa fazer alguma coisa com isso, né? E o que a gente faz? A gente recalcula a rota de ensino, de políticas públicas, enfim, tudo isso. Esses resultados, eles têm aí essa intenção, né? Ao longo do processo, eu também enxergo como coleta de evidências de aprendizagem, a gente precisa dizer que a prova, ela é uma forma de coletar evidências de aprendizagem, né? Então, a gente também trabalha com outras formas, como coleta de fotos, vídeos, gravação de fala de alunos, projetos de aplicação
onde a gente consegue ver esse aluno aplicar esse conhecimento e que também são fontes, elementos, né, de coleta de evidências que são tão importantes quanto esses mais formais aí das provas, né? E um não exclui o outro. Então, não é porque um existe que o outro deixa de existir. Agora, quando a gente está falando aqui de processo de aprendizagem mesmo, real, né? A gente está falando de alguns passos, né, que a gente já sabe que são necessários para a aprendizagem. A gente está falando daquele aluno que inicialmente lembra dos conteúdos, né, dos conceitos ensinados, aquele aluno que compreende realmente esses conceitos, então, lembrar, né, recordar e compreender são elementos bastante diferentes e digamos que um é como o aprofundamento do outro, né? A gente fala da aplicação desses conteúdos, a gente fala, e esta aplicação também, né, a gente quer que a gente generalize essa aplicação, então o aluno ele aplica, mas ele também sabe aplicar em outros contextos. A gente fala da análise, né, depois desse trabalho, a gente fala da avaliação, né, que ainda é mais profunda do que a análise, e a gente fala da criação em cima de algo que foi ensinado. Então, esses passos que a gente considera aí para um aluno que seria proficiente em algum tipo de conteúdo ou de matéria que ele aprendeu, ele teria que passar por todos esses passos. E o que aconteceu na pandemia? Né? A gente ficou muito, com as adaptações, da forma que foi, a gente ficou muito nos passos 1 e 2, né? Que lembra um pouco a escola mais antiga, né? Então a gente passou muito os conteúdos, nos preocupamos bastante com a questão dos conteúdos dentro das possibilidades, elencando aqueles mais importantes, uma vez que, especialmente na escola de tempo semi-integral, não tem como, a gente não considerou possível deixar o aluno ali 7h30, então a gente reduziu essa hora de tela, porém a gente teve que fazer uma adaptação curricular, obviamente, elencando os principais conteúdos, e aí a gente ficou muito no lembrar e compreender, né? Já é muito bom compreender os conceitos, né? Mas a gente não conseguiu muito fazer as aplicações, as análises, a generalização, né? A aplicação desses conteúdos e em outros contextos, né? Então, eu acho que foi isso aí uma das principais coisas que a gente notou no que diz respeito à coleta de evidências de aprendizagem ao longo da pandemia, né? O processo de aprendizagem, né? Assim como a aula, ela não foi preparada da maneira correta, né? Porque o ensino online, ele pode ser muito bom, e eu acho que ele vai vir a ser muito bom, mas a gente ainda não tem práticas baseadas em evidências para a educação básica no ensino online, né? A gente sabe que uma aula boa, ela tem que ter alguns conteúdos, algumas coisas importantes são partes dessa aula, né? Então, a gente sabe que tem que criar oportunidades de levantar esse interesse do aluno, que a gente tem que manter, né, durante um bimestre todo, a gente tem que manter a motivação e o engajamento nesses conteúdos, a gente sabe que precisa trabalhar questões de regulação emocional, né, conteúdos socioemocionais para que esse aluno aprenda, a gente sabe que precisa trabalhar a função executiva, né, organização, planejamento, acompanhamento dos seus próprios resultados em termos de aprendizagem, e tudo isso foi mais difícil no formato online. Não que não possa vir a ser muito bom, mas a gente vai precisar investir em pesquisa para o ensino online na educação básica. Então, acho que essas são questões aí que fundamentam um pouco o que eu posso contribuir aqui hoje, mas que a gente sabe que teve aí, nós fizemos da melhor forma, mas que muitos desses elementos faltaram. Então, se falta elemento na boa preparação da aula, que a gente sabe que é uma aula que ensina realmente, provavelmente os resultados da avaliação, quaisquer, somativa, formativa, vários tipos de evidências de aprendizagem, não só a prova, todas elas estariam com resultados comprometidos, poluídos, blur, né? Não sei como que é o nome certo para isso, mas porque inúmeras variáveis já impactaram lá no planejamento da aula, né? Que a gente sabe que algumas boas práticas de educação não eram viáveis no formato oferecido. Então, acho que por isto também a gente vai ver, é um ciclo, né, que termina
o que é junto com a avaliação, né? Não é nem que termina, é tudo junto, né? Qualquer atividade que você oferece, você tem que acessar ao mesmo tempo, né? Porque você precisa ver na aula que vem se você continua isso ou se você vai para o próximo passo, né? Então, é contínuo. Avaliação e ensino é junto, né? Lá na escola, a gente, antes do professor preparar a aula, ele antes tem que elencar o que ele quer, como que a gente chama de outcomes, o que ele espera que o aluno faça no final daquela aula. E aí, sim, a gente tem elementos para planejar uma boa aula, né? Então, acho que por faltar alguns elementos essenciais que a gente conhece já como importantes na forma, né, no meio através do qual, ou na parceria do educador, mediador, facilitador com o aluno, que a gente teve essa diferença na pandemia. Então, é bem esperado que esses resultados de avaliação estejam comprometidos realmente. Obrigada, Denise. Eu lembro que você que está nos assistindo pode mandar perguntas, deve mandar perguntas, mas para isso tem que se cadastrar na plataforma do Summit, que é o summiteducação.com.br. Pelas redes sociais, se você está nos assistindo pelas redes sociais, não dá para mandar pergunta, tá bom? Vai lá na plataforma que você pode mandar suas perguntas para os nossos convidados. Eu estava vendo a Maria Inês mexendo a cabeça enquanto a Denise falava, eu vou até voltar para ela, porque a Maria Inês é hoje presidente da Associação de Educação Básica Híbrida, e você acha, Maria Inês, que a educação híbrida é algo que veio para ficar? Imagino que é o que você acha, por ter uma associação com esse nome, mas explique um pouquinho, por favor, como é que a gente pode fazer uma melhor educação híbrida, porque hoje tudo que foi feito hoje foi algo emergencial, né? Como é que isso pode ficar, de fato, com algo que mude a educação e que, de fato, as crianças aprendam, né? A Denise estava falando justamente dos elementos que faltaram na educação online. O híbrido, continuando, o híbrido é isso, né? Um pouco online, um pouco presencial. Como que é possível a gente fazer algo efetivo nesse sentido? Então, Renata, o mundo é híbrido e jamais voltará a não ser híbrido. Sempre foi, as informações estão cada vez mais disponíveis em todos os meios de comunicação. E, se me permitem uma pequena correção, a educação híbrida não se resume a plataformas digitais de maneira alguma. Ela precisa de ter um meio de comunicação que todos tenham acesso, ele tem que ser efetivo, porque a interatividade não foi descoberta da pandemia e nem de novas metodologias de ensino mais ativas. Eu acho que elas vêm lá do John Dewey, no início do século, com a história da escola viva, e passa todo o século XIX nos mostrando essa necessária personalização, foco no aluno, no seu desenvolvimento, permitindo a sua autonomia. Agora, veja bem, a educação híbrida não se resume ao ensino remoto, de maneira alguma. A educação híbrida conjuga ensino e aprendizagem presenciais com ensino e aprendizagem remotas. Agora, veja bem, não sei se vocês viram a pesquisa que o INEP fez, agora por ocasião do censo de 2020, coletado no início de 2021, o INEP aplicou 15 perguntas que faz a gente aterrissar de vez na perspectiva da tecnologia para as escolas brasileiras, públicas e particulares. E daí, você vê, é dolorosa a concepção e nos faz todos, educadores, políticos, gestores, lutarmos por mais acessibilidade para todos e também por verbas para que as crianças da escola pública, lá no âmbito das suas famílias, possam ter os equipamentos para fazer a recepção do ensino remoto. Volto a dizer, a educação remota não se configura apenas na etapa remota. Ela precisa da educação presencial. E nós somos os educadores que jamais podemos abrir mão disso. Então, veja, qualquer proposta, Renata, de educação híbrida, nós temos que nos comprometer minimamente com os 200 dias letivos e com as 800 horas de aula anual. Nós não podemos abrir mão disso. A escola presencial faz muita falta para todos, crianças e jovens. Então, ela jamais será substituída por qualquer plataforma que se fosse acessível para todos. Então, nesse momento, o que nós estamos ajudando a escola brasileira a pensar?
cada escola vai ter que organizar, porque o ecossistema da escola mudou, Renata. Nós incluímos outras vozes. As famílias se aproximaram da escola. A sala de visita virou sala de aula. A família que era coadjuvante virou protagonista. Nós não podemos fingir dizer muito bem, ter logo, passe bem. Não, estão incluídos. Então, esse novo gestor ele vai ter que construir uma comunidade diferenciada, que vai incluir essas outras vozes. Outra coisa, né? Nós estamos falando de um currículo de transição, de repor, etc. Aquilo que nós sonhávamos vai se efetivar. Nós temos que trabalhar com uma comunidade de professores. Aquela verticalização que a Base Nacional nos deu, mostrando minimamente o que nós poderíamos ensinar no quarto, no quinto, no sexto, aquilo vai ter que ser negociado agora, porque muita coisa do quarto ano não foi possível, a turma do quinto vai ter que recuperar, e assim sucessivamente. Então, esse novo ecossistema, ele conjuga outras vozes, a família, a escola, os professores e o aluno, gente. Este aluno, que, como bem disse a Denise, ele é quase uma ficção. É um aluno que não sabe gerenciar o próprio tempo, que não tem concentração na tarefa. Então, nós vamos ter que formar esse aluno ainda. Agora, nós temos todos os recursos para compreender o ensino nesta nova modalidade. Eu não acho, ontem discuti, inclusive, isso com o Paulo Werkstein, não acho que é possível você dizer que a tecnologia é você colocar o celular no atravessado. A tecnologia mais antiga que nós temos é o papel, é o material impresso. Por que nós não reformulamos esse material? Porque, sabe, Denise, também o aluno não gostava daquela leitura do material impresso. Será que a gente não pode dinamizar e torná-lo essa leitura mais completa, conforme o Chico falou, mas com intervalos, com provocações, e o texto como pretexto mesmo para esse aluno? Eu acho que nós temos tarefas enormes pela frente, Renata, e devemos aprender com as nossas experiências, né, gente? Pelo menos para a gente não cometer o mesmo erro. Sim. Chico, como é que você vê essa questão aí que a gente está falando do ensino híbrido? Queria ouvir um pouco você sobre isso também. E chegou uma pergunta, peraí, só te dizer a pergunta aqui que chegou do Edson Barbeiro, que eu acho que é para você, falando, na verdade, de excelentes visões e tal, ele comenta que está gostando muito aqui, mas ele pergunta como fazer com que os dados expliquem e não apenas descrevam, né, os dados de avaliações. Excelente pergunta. Eu queria antes sublinhar uma coisa que a professora Maria Inês falou, que é muito importante. Nós damos nomes para as avaliações. Na realidade, as avaliações têm funções, todas importantes. Então, eu tenho a função formativa, eu tenho a função diagnóstica, eu tenho a função somativa. A mesmo teste, pode servir a várias maneiras, e deveria servir. Então, são funções. Entretanto, grupos específicos, em momentos históricos específicos, usam os termos. Por exemplo, agora no Brasil, a avaliação diagnóstica ganhou, não sei exatamente o que as pessoas estão falando para isso, mas ganhou uma proeminência enorme. E o que está se oferecendo? Teste de múltipla escolha, exatamente como vinham sendo feitos. Então, você repaginou algo que deveria ter ficado para trás. Não há avaliação sem diagnóstico. Segunda coisa, nós precisamos ter clareza que a base é um documento normativo. Eu preciso, da base, criar 2 documentos pedagógicos, que podem ser muito similares. Eu vou insistir que são 2. O primeiro é o documento para o ensino. Quer dizer, eu preciso pegar o que está na base e dizer, eu vou ensinar isso desta maneira nesta escola. Percebe? Então, se isso não está feito, vai ser muito difícil você fazer o que a professora Maria Inês falou e que é absolutamente essencial. A criança estava aqui e ela precisa continuar o seu percurso. Só que eu não sei onde ela estava. Entende? Então, o nosso problema... Agora, o outro documento é um documento mais simples, que é o documento da avaliação, da matriz de avaliação. O que eu vou avaliar? Mas isso tem que ser construído. Infelizmente, os nossos currículos, os estaduais municipais, foram feitos com cópia e cola da base. Então, nós trouxemos para os currículos as mesmas ambiguidades, que não são ambiguidades, porque o documento é normativo. O documento está dizendo, vocês têm que aprender isso. Agora, eu estou usando, Renata, essa metáfora da casa. A gente se reúne e fala, puxa, vamos fazer uma casa ou decorar dessa maneira.
Aí você chama a arquiteta ouve o que você está falando e volta com o plano. Fala, ó, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Quer dizer, ela operacionaliza. Nós não fizemos isso. Na hora que eu não fiz isso, eu estou com muita dificuldade. Quer dizer, quando a professora Denise falava, eu fiquei claro, eles têm uma proposta pedagógica, porque ela disse, quando eu for preparar a minha aula, tá? Então, isso a gente precisa ter. E a resposta esqueci o nome, que ele fala é o seguinte, eu só posso explicar, nesse caso, quando eu tiver um modelo conceitual. Onde que a criança parou? Né? E aqui eu quero fazer uma observação importante, né, que as pessoas às vezes confundem. Eu aprendo, a criança aprende também criando o repertório. Acontece que o repertório é para ser usado, mas são objetivos de aprendizagem pedagogicamente diferentes. Eu não tenho que ficar preocupado de hoje estar dando a instrução melhorando o repertório. 8 × 7 = 56, você tem que ter aprendido isso em algum momento. Entretanto, o mundo mudou. Agora, eu tenho que usar esse repertório. Percebe? Então, não é que o portfólio deva substituir a prova. O que é importante é o meu repertório é suficiente para enfrentar os problemas que eu tenho? A escola tem que fazer isso. Por quê? Porque hoje as pessoas falam, eu vou colocar o estudante no centro, pedagogia ativa. Cara pálida, se a criança não tem repertório, você está pedindo para ela fazer uma coisa completamente absurda, que é na aula de piano, você deu aqui uma peça sofisticada para quem está dominando o básico. Então, a gente precisa, na educação, procurar esse equilíbrio, criar repertório, usar repertório. A gente faz isso com pedagogias diferentes e avalia eu ia perguntar, como é que a e gente outro cria de o forma repertório? diferente. Como? Como é que a gente cria o repertório? Isso que eu ia te perguntar. Não, isso é a coisa mais fácil, Renata. Criar repertório está muito especificado. Isso era um ensino tradicional. Entende? Quer dizer, é muito fácil criar repertório em leitura. É vocabulário, é estrutura da língua, conhecimento prévio, estrutura semântica. Isso é o tradicional. Entende? Agora, eu preciso pegar esse repertório, no caso da leitura, e levar para a compreensão. Então, é só que eu estou querendo dizer que a avaliação ela tem que ter clareza. Quando eu estou avaliando uma competência, o que é competência? Competência é mobilização. Essa é uma ideia nova. Quem fala mal da base, por causa da competência, está errado. O mundo hoje é o mundo do uso do conhecimento. Agora, para que tenha conhecimento, tem que ter repertório. Então, isso tudo dialoga, e se eu quero voltar na minha metáfora, a gente precisa trazer a avaliação mais perto do ensino. Agora, ela não substitui o ensino. Última ênfase, a gente aprende fazendo. Então, a atividade está no ensino e está na avaliação. E as atividades serão diferentes conforme os aprendizados que se quer. O senhor respondeu, professor, a pergunta do... Eu respondi dizendo que sem modelo não há explicação. Quer dizer, quando a Denise está falando, eu falei, ela tem uma proposta pedagógica. Deixa eu ser muito claro aqui. Eu estou falando da leitura como metáfora. Então, eu chegaria na escola e falo, escuta, quais textos vocês vão oferecer às crianças ao longo desse ano? Seria razoável que a escola tivesse. E seria razoável que ela dissesse, eu vou oferecer esses textos porque aqui eu preciso enfatizar isso, aqui eu quero levar quero incorporar, expandir o conhecimento prévio, aqui tem isso. Quer dizer, como isso não existe, Renata, não há como. É como se você quisesse tratar de um paciente sem conhecer a fisiologia, entende? O paciente vai ser diferente, mas você conhece. Então, nós precisamos de teoria pedagógica. Acho que a Maria Inês vai controlar. Na educação, todo mundo chega, não, tem o legal, tem o estatístico, tem o psicólogo, tem o pessoal, e são vários profissionais. Sem pedagogia, sem teoria pedagógica, não vai, entende? E isso, agora, concordando com o secretário Vitor da mesa anterior, esses 300 ou 400 milhões que vão gastar fazendo algo censitário, devia ser gasto fazendo o que a gente precisa, entende? Todo mundo se manifestou, a BAB se manifestou, Maria Inês, e nós concordamos publicamente, eu vi o secretário, nós estamos tomando uma decisão muito errada, quer dizer, ao invés
de dar elementos para a avaliação, para ela ser mais relevante, eu estou aplicando mais do mesmo. E não vamos conseguir nada, vamos só jogar esse dinheiro fora. Obrigada, Chico. Lembro mais uma vez que o MEC foi convidado aqui para o nosso summit e recusou o convite por questões de agenda, segundo os assessores. Toda vez que a gente critica que o MEC, eu, como jornalista, preciso dizer que eles foram, sim, convidados para estar aqui debatendo com a gente nesse evento. Renato, só por uma questão de justiça, eu estou criticando essa decisão, mas implicitamente eu estou dizendo que eu concordo quando nós assinamos o contrato para trazer o PILS para o Brasil. Foi esse governo que fez isso, percebe? Então, qualquer governo vai ter, mas a gente está vivendo uma situação que é uma situação diferente, porque o MEC sistematicamente, ou pelo menos quase todo o MEC, se diz fora da discussão. E nós precisamos do MEC na discussão, porque sem o MEC num país como o Brasil é muito difícil, né? Para todo lado. Bem, é isso. Denise, eu vi você concordando com o professor Chico enquanto ele falava, e aproveito se você quiser fazer suas complementações sobre o que ele falou, mas também tem duas perguntas aqui com relação a professores, né? Muita gente perguntando como que os professores vão estar preparados para ensinar. A Karen pergunta com uma série de alterações, como os professores vão conseguir pensar essa série de alterações necessárias e urgentes, professores mal pagos e adoecidos por causa da pandemia ou da precariedade da educação pública, e os professores foram, mais uma pergunta que chegando, os professores foram qualificados para essa escola necessária híbrida, né? Como fazer isso? Então, eu queria falar um pouquinho de formação de professores com você, como fazer para que os professores estejam, claro, adaptados ou formados para essa nova educação, né? Tá, então concordo aí bastante com o que o professor Chico falou, né? Eu acho que complementa, né? Nós três aqui nos complementamos, também a Marinês, né? Que é isso. Eu adoro falar que na educação a gente não tem que excluir nada, né? Porque a gente tem essa mania aqui no Brasil, chega uma coisa, a gente exclui a outra. A gente tem que somar as coisas boas, né? Então a gente tem que colocar junto e entender o que cada ferramenta traz de melhor, tanto as ferramentas de avaliação quanto as ferramentas tecnológicas aí para a educação. Em relação à formação do professor, eu acho que é o ponto que dói, né? Não sei se é assim que fala, é a nossa ferida maior. Eu estava lendo um artigo esses dias que disse o seguinte, Renata, 66% das professoras, o artigo dizia que as professoras, a repentina mudança, né, do ensino presencial para o ensino online no início ali da pandemia, uma porcentagem muito pequena se negou a ir ou não quis tentar, ainda que fosse um recurso que eles não conhecessem muito bem. Então, tanto diretores, é uma pesquisa que fala da postura de diretores e professores, uma pesquisa qualitativa, e os professores, eles dizem na pesquisa que eles foram, né, que não foi um impedimento para eles, que eles tentaram mesmo não tendo tanta segurança, né? Mas 66% desses mesmos professores falaram que a maior dificuldade ao longo da pandemia, aí, para as escolas que não estavam abertas, era a dificuldade em garantir a qualidade do ensino web-based, né, que é online. Então, é isso, né? Porque para a gente dar uma boa aula, a gente precisa inserir alguns elementos nessa aula e que, aos poucos, eu acho que a gente vai entender como é que a gente vai fazer isso via online. E acho que, como a Marianês também colocou, com certeza, alguns desses elementos podem ser até melhores online, né? Eu vejo muito, assim, que a gente percebeu nas lições de casa, né, aquilo que todas as lições viraram lição de casa, né, gente? Eu até acho engraçado, os meus filhos chamam de missão de casa, então eu até adotei o termo. Mas, por exemplo, alguns livros, né, já são híbridos, alguns livros não brasileiros que a gente usa, eles já têm uma proposta híbrida, então nós temos, por exemplo, exercícios onde o aluno não precisa levar esses livros de um lugar para o outro, ele pode fazer essas atividades e elas são melhores online do que presencial. Por outro lado, o que a gente tem no presencial, que eu acho que é importante, é a mediação do professor em relação tanto ao ensino quanto à coleta de evidências, né? As provas, os assessments, né? Porque existe uma dinâmica que foi criada
porque a gente criou provas ou formas de aprendizagem para o presencial, né? Então, a gente sabe que o aluno pode fazer uma pergunta se ele não entender a questão, a gente sabe que algumas coisas acontecem quando ele está sendo avaliado ali, em loco, na escola, que o professor vai passando de mesa em mesa, né? Estou falando aqui bem da prática mesmo. E que no online, muitas vezes foram feitas, essas avaliações foram feitas por plataformas assíncronas, né? Onde o aluno não tinha nem a chance, por exemplo, de perguntar se ele não entendeu o enunciado. Então, a gente precisa melhorar algumas ferramentas, mas com certeza algumas são muito boas e já atendem bem ao que precisa. De novo, cabe ao educador, aos educadores entenderem essas ferramentas, entender que tecnologia não é o computador, tecnologia é a inteligência que está por trás do programa que suporta, que dá suporte para aquelas aprendizagens, né? E quando a gente entende isso, assim como a gente entende quais são os elementos importantes aí, contribuições bacanas que a neurociência trouxe para a gente hoje, sabendo preparar uma boa aula, a gente sabe o que vai ser melhor presencial e o que pode ser feito de outras formas, né? Online, híbrida e tudo mais. Em relação aí à formação dos professores, a gente também precisa considerar que quando a gente vai fazer uma avaliação, tanto do trabalho deles, quanto do trabalho dos alunos, né, do desenvolvimento, da performance desse professor e do aluno, a gente tem que considerar algumas coisas, né? No caso do professor, a preparação disso tudo, então a formação dele, aquilo que ele sabe mediar, facilitar, aquilo que ele consegue fazer com que o aluno aprenda, né? Ninguém ensina ninguém a fazer nada, né? A gente tenta incentivar, mostrar o caminho, a gente, como pares mais competentes, né? A gente sabe um pouco mais, então a gente tenta criar aí esses caminhos, essas trilhas de aprendizagem, mas a gente também tem fatores da situação, que a gente chama, né, situacionais, e a gente tem fatores socioeconômicos também, que impactam aí nas questões avaliativas, tanto do trabalho do professor quanto do desenvolvimento do aluno. E quando a gente pensa nas questões situacionais, a gente sabe que foi um professor, né, a gente teve professores aí com muitas questões socioemocionais ao longo do processo, porque a gente sabe que para as famílias e para os alunos foi difícil, mas para os professores também foi um caminho difícil, não só porque é uma ferramenta desconhecida, mas também porque eles estavam 100% sob o julgamento das famílias, né? Eles estavam sendo observados, muitas vezes por pais muito participativos, parceiros, mas muitas vezes por pais críticos, né? Que traziam ali as suas colocações em relação ao formato da aula, a nota do filho, né? Queriam intervir na prova ou na nota, ou mudar a nota, ou fazer a prova junto com o aluno, tudo mais, né? Então a gente sabe Isso que aconteceu muito, acho que nas escolas particulares, né, Denise? Os pais interferindo muito, inclusive na prova, você diz? Queriam fazer junto a prova? Inclusive na prova, porque a gente teve algumas plataformas de provas assíncronas, né? E pais que questionavam não só o formato, como os resultados e tal, e pais que talvez, no nosso caso, não entendiam, né, que é um processo e uma das formas de avaliação, mas que estavam sob o controle daquela escola que a prova era realmente o que define se o teu filho sabe ou não. E sem, muitas vezes, considerar todo esse contexto caótico, né, que a gente estava vivendo, inclusive dessas questões emocionais do aluno e do professor tão exposto aí com o que aconteceu. Né? Então, acho que isso, e acho que fatores externos, socioeconômicos, a gente, não sei, acho que alguém falou, mas a gente tinha que investir muito na formação, na faculdade de pedagogia, né? Eu falo isso em todo curso, palestra que eu vou, assim, eu sou especialista em educação para criança com necessidades especiais, então a escola que está mais acostumada a fazer diferenciação de instrução, ela sofreu menos, né? Então eu sinto que a Red House sofreu um pouco menos, porque já estava acostumada, já tinha um departamento de suporte bastante grande, entendendo que o aluno vai ter altos e baixos no processo de educação, né? Ao longo desses tantos anos que ele passa na escola, mas ainda com muita dificuldade de ter o professor que tenha a formação do suporte, né, de dar o suporte no momento de dificuldade. E a gente percebeu também que, percebeu não, isso tá escancarado em qualquer pesquisa, né, que os alunos que já tinham dificuldade de aprendizagem e os alunos que têm a situação socioeconômica com desvantagem, esses foram realmente os que mais sofreram e o que os pais também mais sofreram, porque o pai tinha
obviamente não tinham conhecimento de como ensinar, do como, que é um pouquinho diferente nesses casos, né, da criança disléxica, enfim, o como ensinar, e aí surgiu um grande desespero. Mas acho que a gente tem que investir muito dentro da pedagogia, dentro da faculdade de pedagogia, nesse campo da área das necessidades educacionais especiais, do professor de suporte, porque a gente ainda trata a sala de aula como se ela fosse homogênea, né? E a gente já tem aí inúmeros estudos que garantem para a gente, nem precisa a gente entrar numa sala de aula e ver que temos quase todos diferentes, né? Que aquela média é uma minoria, né? E que aquela média talvez aprendesse com ou sem a intervenção nossa, às vezes. Né? Então, o professor ele precisa profissionalizar suas práticas, ele precisa ter uma formação bacana, né? Ele precisa ter as possibilidades de cursos de extensão que também garantam essas áreas. Tem muitos professores que amam a área aí do suporte, né? E isso tem que ser contínuo no processo escolar, não só. Então, quando a gente tem uma pandemia, teve escolas que automaticamente fizeram uma política, né, educacional para momentos de pandemia. Acho que foi até naquela escola australiana que falou aqui o ano passado, né, que eles já criaram, inclusive, uma política para toda vez que acontecer uma situação de emergência, né? Mas também a gente precisa pensar no dia a dia, assim como a avaliação, o departamento ou os profissionais de suporte, eles também têm que existir nas escolas, né, em tempo total. E aí é bastante investimento na faculdade de pedagogia, valorização do trabalho do professor, que eu acho que isso ficou mais explícito aí para as famílias que acompanharam, né? E que a gente ainda está bem engatinhando nesse sentido, na minha opinião. Eu queria lembrar também que hoje saiu um relatório da OCDE mostrando que os professores brasileiros são aqueles que têm o pior salário entre os países da OCDE, os 40 países pesquisados. E aí volto para a Maria Inês para falar um pouquinho da formação, né, da formação dos professores, principalmente da rede pública, para essa educação híbrida. Isso já existe, Maria Inês? Como tem que ser feito? Olha, veja bem, aproveitando um pouquinho a palavra da Denise, né, e também uma proposta que eu ouvi do Paulo Birkstein, professor de Colômbia, que é o seguinte: esse suporte, viu, Denise, Renata e Chico, poderia ser oferecido por um profissional que soubesse adaptar a proposta pedagógica ao que o Chico se referiu, a uma modalidade híbrida que a escola pode suportar. Eu me explico. Veja bem, fazer um professor ascender a sua formação tecnológica ou digital, não basta simplesmente explicar para ele quais são as funcionalidades da plataforma A ou B. Veja bem, se ele tem uma proposta curricular no seu plano de trabalho pessoal, vinculado à proposta da escola, né? E que ela tenha como pressuposto a interatividade, porque se não houver interatividade, o aluno vai embora. Em 3 minutos, em 5, em 20, ele pode, inclusive, estar de corpo presente, com aquela cara de paisagem, ele já foi embora. Nós não podemos desconhecer o que nós aprendemos agora, nos últimos 30 anos. Ou ele vai estar envolvido com uma voz ativa, não é que ele vai fazer o que ele quiser, mas ou ele vai estar fazendo alguma coisa, usando o repertório, como diz o Chico, para alguma coisa, um problema, um projeto, uma cooperação com os colegas, porque isso tem que ser cooperativo, ou então ele vai embora, ele desliga, ele faz a carinha. Né? Outra coisa, gente, aula online, em 8 minutos, o aluno já desligou. Você não pode botar um professor. Olha como a gente faz as coisas e cai na armadilha do conservadorismo. Nós falamos 1 hora, nós falamos 1h20, ninguém aguenta mais. Isso é ser conservador. Então, eu acho que os desafios, Renato, são imensos. E eu gosto dessa ideia do suporte, não só para atenção especial, que seguramente as crianças merecem e têm o direito de ter, mas os professores, neste momento. Porque, veja bem, brigar com a pedagogia, nós vamos brigar sempre, né? Há muita resistência em mudar o curso de formação inicial. Mas e agora? Com esses professores que estão aí, o que é que nós podemos fazer?
Será que nós não poderíamos inserir em cada comunidade escolar um apoio específico para o professor poder, os professores poderem compreender melhor esse desafio, desde que eles tenham um projeto pedagógico da escola, que não seja mera repetição da base, como o Chico muito bem salientou, e que, lamentavelmente, a maioria tem sido assim. Se ele tem um projeto pessoal, e veja bem, os professores também não têm um desempenho homogêneo. Não adianta você fazer uma qualificação. Agora vamos aprender os benefícios da plataforma X. Agora vamos aprender a fazer o tipo de avaliação Y. Os professores são completamente diferentes. Então, o desafio, gente, para quem está agora, não adianta pensar na formação dos futuros só. Eu acho que isso nós temos que fazer também, com muita resistência, inclusive. Mas, neste momento, nós temos que acudir os professores que temos, para que eles possam promover os alunos reais que estão se desenvolvendo agora. Então, essa tem sido, Renato, e o Chico é nosso conselheiro, essa tem sido a característica dessa associação que nós fizemos. Nós quisemos criar uma comunidade colaborativa de professores e gestores exatamente para a gente provocar esse tipo de discussão. É basicamente isso. Agora, nós temos que ter uma solução agora. E eu vou dizer de novo a vocês, eu começaria pela proposta curricular. Se você não tiver clareza daquilo que você vai ensinar e como, a avaliação não ajuda, Renata, que foi a sua pergunta inicial. A avaliação pode atrapalhar, porque ela pode reduzir essa preocupação com a proposta curricular. E reprovação, hein? Queria aproveitar e perguntar para o professor Chico, qual a sua opinião sobre a reprovação, sobre reter o aluno nesse momento de pandemia? Tiveram várias discussões sobre esse assunto durante a pandemia, se fala, obviamente, muito do abandono quando vem a reprovação, então eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão da retenção nesse momento, nesse 2020, 2021. Renata, nesse caso é fácil resolver. A reprovação é uma invenção brasileira para excluir as crianças. Percebe? Uma vez eu estava numa reunião internacional, o colega do lado era da Austrália, ele falou, Chico, eu não estou entendendo, lá na Austrália as crianças começam e vão caminhando. Se uma teve dificuldade, a gente procura compensar a dificuldade. Né? No Brasil, a República criou uma escola de tempo parcial. E ficar na escola é ônus do estudante, e não... Então, é muito assim, triste que a gente pensa que a escola tem que se sentir responsável por aqueles estudantes. Mas isso é uma pergunta fácil. Eu queria enfatizar algo que tanto Denise quanto Marinês fizeram com uma linguagem um pouquinho diferente. Quando a gente está falando da formação do professor, o professor aqui ele vai estar concretizado numa determinada função específica. Então, eu vou falar do ensino de leitura. De novo, podia falar da matemática, mas vou ficar falando da leitura. O que é ensinar a leitura? Percebe? Então, esse é um problema complicado. Mas eu tenho essas metas de aprendizagem que ele precisa saber. E precisa saber como que aquilo vai ancorar naquela turma específica. Então, se a gente não... Isso aqui é uma proposta pedagógica. Eu vou dar um exemplo, mas antes contando uma metáfora. Eu, uma vez, fui a um evento e eu cheguei um pouco cedo, como bom mineiro, e tinha um outro evento acontecendo no hotel. E ali estava a editora vendendo, era um livro para médicos dermatologistas. Aí eu fiquei andando e estava lá, doenças da unha. Eu falei assim, gente, doença da unha num país com tanto problema? De repente eu caí e falei, doença é doença, tem que ter alguém que entenda de doença da unha. Então, agora pensa na educação. Eu vou pegar uma coisa como você, assim, todo mundo vai ver, um comando específico, localizar informação explícita no texto. Como é que se ensina isso no terceiro e no quarto ano? Como é que eu testo isso no nono e no sétimo ano? Tem que ter alguém que seja especialista nisso. É um detalhe, mas a pedagogia tem que ter detalhe para que ela seja efetiva. Então, eu não posso ficar nessas coisas genéricas. Por isso que antes eu falava de um certo desconforto para dizer, gente, pedagogia não é implementação daquela visão do economista.
né? Eu brinco porque os nossos ministros, com muita frequência, né? O ministro Haddad é economista, o ministro Paulo Renato economista, o ministro Paim economista, percebe? Mas eu preciso de um pensamento de prática pedagógica. Dito isso, a formação também tem que ser assim. Quer dizer, você acha que o médico aprende sem um dia ter especificado? Não, você especificou. Eu trato a doença específica. Eu preciso conhecer as dificuldades específicas e mais, construir o todo. Quer dizer, educação é muito complicado e nós vivemos ainda numa situação de que nós não temos respostas completas. E a resposta não vai ser única, felizmente. Existem propostas pedagógicas. Agora, independente de onde você for, você tem que aprender a produzir, você tem que produzir evidência de você compreender o texto. Então, Renata, eu queria fechar, mas eu acho que tem aqui uma coisa importante. Depois da pandemia, eu precisava dizer, para que eu vou agora? Olha, a criança não veio aqui o ano passado, aqui em Belo Horizonte. As crianças que estão no 5º ano, elas não tiveram aula durante um ano, então elas estavam no 3º, o 4º foi muito precário, agora estão no 5º. Bem, as dificuldades são óbvias. Eu não preciso de grandes dados para dizer onde que eu tenho que começar. Percebe? Então, eu acho que é isso que está faltando. Última coisa, Marília, você falou uma coisa muito importante, que é um pouco polêmica em alguns lugares. Os alunos que temos com os professores que temos. Tem um professor americano que vem ao Brasil e fala assim, nós temos que ficar livre dos professores e contratar outros professores. Entende? Não dá, gente. Nós temos 2 milhões de professores. Nós temos que ver como que nós vamos ajudar esses. Há espaço de melhorias fantásticas, mas eu gostei muito que você falou. Vamos ser realistas? Quer dizer, como que eu posso ajudar? E aí, Renata, nós precisamos do governo federal. Você percebe? Porque eu preciso de escala. Não dá para... A Priscila, na rede anterior, na mesa anterior, ela estava falando que tem cidades que têm pior desempenho do que tinham anteriormente. Quer dizer, como que você vai resolver isso? Você vai resolver ali isso com ajuda, mas ajuda muito efetiva. E ajuda pedagógica. Sem a sala de aula centrada, sem tecnologia, nós não vamos resolver. E nós estamos sem orientação. A pergunta lá, como é que eu vou explicar? Eu explico com um modelo. Existem modelos de compreensão, entende? Que tem que entrar. Eu vi só pela fala da professora Denise, eu falei, ela está ali trabalhando muito claramente com as estruturas dos processos cognitivos, né? Do lembrar, do compreender, do usar. Isso tinha que ser generalizado. E, ao generalizar, eu vou ter diferentes expressões, né? O médico, quando vai me tratar, ele tem que interagir comigo, né? E não com uma outra pessoa. É a mesma coisa na escola. Sim. E, Chico, a Priscila até lembrou também na mesa passada que você, quando estava na presidência do INEP, tentou fazer algo que desse uma devolutiva rápida para os Renata, obrigado por você ter colocado. Eu acho que as pessoas estão misturando rápido com o essencial. O SAEB não é feito para avaliar a turma que acabou de fazer. Percebe? Então, você cobrar, o pessoal usa até uma expressão assim, sofisticada. A avaliação do SAEB é para o sistema, percebe? Então, o sistema tem que pensar o que está acontecendo. Ela pode pegar aquilo e levar para a rotina da escola, mas eu diria que nós precisamos muito mais de reflexão pedagógica para o sistema do que uma devolutiva imediata para o estudante. Isso é função da escola, não é função do governo federal avaliar a criança. Percebe? Então, a ideia da devolutiva está muito associada com o diagnóstico. Eu usei a metáfora do médico agora, um médico faz diagnóstico, mas imediatamente ele faz a ação. No caso da educação, eu preciso de 2 ações. Eu preciso da ação do estudante, ele parou aqui, então eu vou puxá-lo agora para uma outra tarefa, aprender a fazer. Então, se ele não aprendeu aqui, qual a tarefa que dialoga com ele, Vygotsky, que está dentro da zona proximal dele, de tal maneira que ele sai. Isso é ação ali, na escola. Mas eu preciso usar para também ter uma mudança na organização do sistema. Sem a gente construir um modelo pedagógico, o que nós vamos ensinar? E o que nós vamos ensinar? Ser compreendido pelas pessoas, entende? Nós não vamos a lugar nenhum, e isso não está feito.
Entende? Então, esse processo do diagnóstico e do retorno para os estudantes. Agora, venhamos, né, Marinês? Isso é pedagogia e sempre foi, né? Não tem nada de novo nisso, Não, só que não está praticado, né? O Renato, você me permite uma observação, Claro. já que você citou? Quando eu fui presidente do INEP, a primeira coisa que eu fiz foi descontinuar o devolutivas pedagógicas. Por quê? E eu vou usar o exemplo que o Chico deu agora, que foi sensacional. Por que eu descontinuei isso? Porque eu percebi, ao longo da minha vida, a partir do devolutivas, que o professor pegava o item publicado e treinava o aluno para ele aprender a identificar informação no texto. Ora, como o próprio Chico falou, esta é uma habilidade que você avalia no 5º, no 9º e no 3º ano do ensino médio. Só que eles pressupõem processos cognitivos de construção desta competência muito diferentes. E isto, na devolutiva, não aparecia. Então, o que acontecia? Havia um desprestígio do SAEB, por quê? Porque o SAEB não dava o resultado que era significativo para o professor. Marinês, agora eu sinto muito que você tenha descontinuado e não tenha colocado alguma outra coisa no lugar. Pois mas... Não, essa sua fala agora é uma fala para a gente fazer num ambiente onde a gente pudesse dizer o devolutiva, ele tinha uma contribuição e nós ficamos sem nenhuma contribuição. Não, sem nenhuma contribuição. Quer dizer, você me desculpa, mas essa sua análise é uma análise possível, mas que ela precisa ser respondida num ambiente que não é aqui. Né? A ideia de descontinuar devolutivo foi uma má sinalização que se fez para o sistema, porque quem ganhou? Ganhou o grupo da medida, basta medir. E a gente estava dizendo ali alguma coisa, medida é uma coisa, o uso pedagógico é outro. Eu lamento que tenha ocorrido isso. Então, mas eu estou explicando, Chico, por que foi que eu descontinuei? Porque o uso da medida o uso do SAEB estava totalmente descontextualizado. O uso do Marinês, isso não é correto e minimamente não custava nada você ter aberto essa discussão. Percebe? Olha, nós precisamos de um novo devolutivo, esse não atende. Seria muito interessante que isso fosse feito. Mas aqui, nós fizemos a discussão interna, Chico, me desculpe. Vamos concordar, aqui há uma discordância grande, entende? Houve um esforço de política e houve o cancelamento de alguma coisa que era útil, sem nenhuma explicação. Né? E eu acho que isso é lamentável e você sabe disso. A gente podia dar... A explicação está no site do INEP, Chico. Pode olhar que está lá. Gente, não vamos continuar com essa discussão de ex-presidentes do INEP. Tudo bem. Marinês, você pode só concluir, se você quiser, o seu argumento. Então, isso foi descontinuado e vocês discutiram... Meu argumento era porque a função do SAEB não é atender o professor, mas o sistema. Ele não avalia o aluno individualmente. E essa interpretação é que estava sendo dada pelos professores brasileiros. Essa que é a argumentação. Agora, seguramente, outro tipo de devolutiva, a partir do SAEB, tem que ser feito, sim, desde que envolva todos os processos cognitivos necessários para que o aluno acerte o item X da prova do 5º ano, do 9º, etc. E tal. Essa é a minha visão um pouco mais pedagógica, do ponto de vista da compreensão do professor e não necessariamente do sistema. Certo? Há controvérsias. Com certeza, Chico. Graças a Deus. Não, exatamente, mas eu acho que é importante, Renata, que a ideia das devolutivas... Eu não discordo de nada que a professora Marinês acabou de falar. Eu tenho que dar relevância pedagógica ao SAEB. Ou seja, eu preciso pegar o SAEB e levá-lo. Então, não vai ser esse SAEB que tem só a questão de múltipla escolha e tem uma especificação ruim quando eu comecei. Mas é importante que a gente se pergunte pela relevância pedagógica. Agora, qualquer situação, eu vou ter a primeira versão, a segunda versão, etc. Então, Marinês, é ruim que seja aqui em público, mas é para dizer. Eu acho que foi um desserviço, e principalmente porque não se fez, não tem uma publicação acadêmica, não tem uma comissão, não teve nada. Quer dizer, e depois, venhamos, podia ter deixado no ar, sem enfatizar, aquilo não estava fazendo mal feito, entende? Eu acho que
tomei decisões que são decisões erradas, mas nesse instante eu tenho essa discordância. Eu acho que não serviu ao melhor interesse da educação brasileira. Mas vamos ficar aqui, porque nós temos tantas outras concordâncias que a gente não precisa enfatizar essa discordância. Né? Sim, não precisamos enfatizar. Vamos, eu tenho aqui uma pergunta que chegou, aqui, que eu vou fazer aqui para a Denise, sobre como... Foi a Carla que mandou, até perdi, aqui tem tanta pergunta chegando, estou aqui com ela sobre os pais. Para os pais serem mais participativos, a gente falou que na pandemia os pais ficaram mais próximos, então para os pais serem mais participativos, eles precisam ser instrumentalizados pela escola? Pergunta a Carla aqui. O que você acha, Denise? Olha, Renata, eu acho que o pai teve essa oportunidade de um jeito não tão bom, né? Porque ele estava também trabalhando da sala de casa, ele também estava com questões financeiras importantes, né? Nós estamos na escola particular, mas também tivemos muitos pais que, né, não tinham recursos naquele momento, então todo momento era muito tenso, né? Mas quando a gente pensa em educação e desenvolvimento do aluno, a gente está falando de uma parceria escola, família e o próprio aluno, né? Inclusive, a partir do 3º ano do fundamental, a gente faz uma prática interessante, que é convidar o aluno para as reuniões com os pais dele, sistematicamente, para entender onde ele está nesse processo de aprendizagem, qual é o papel da família e qual é o papel da escola, inclusive com o aluno se comprometendo a atingir e metrificar determinados goals, né, determinados objetivos de aprendizagem. Dessa forma, você deixa claro, né, com uma ação real, que o processo de aprendizagem, ele está ali, obviamente vai ser feito pelo indivíduo, pela pessoa, mas que você conta com a participação da família e a intervenção da escola, né? Então, acho que são pequenas ações que você tem que fazer no seu dia a dia, que esteja aí no seu projeto pedagógico, como foi bem dito aqui, que mostre que você espera a participação da família de alguma forma, né? Obviamente que para as determinadas faixas etárias ou grau de série, nós temos a participação dos pais de uma forma um pouco diferente, né? Lá na escola, por exemplo, na educação infantil, a gente criou um material que os pais têm em casa para acompanhar todo o processo de desenvolvimento da criança na educação infantil. Então, são livros complementares, músicas, tudo que é feito na escola também é dividido com o pai para que ele acompanhe. Obviamente, tem famílias que curtem, adoram, participam e acompanham, e talvez tenha famílias que nunca abriu, né, o material, né? E aí, para o ensino fundamental, a participação da família já passa a ser um pouco diferente, então eles querem entender, por exemplo, a sistematização da alfabetização para poder ajudar, né? Então, aí, conforme as idades, eles vão ajudando de formas diferentes. Eu acho que no ensino fundamental 2 eles ajudam muito no apoio socioemocional naquela idade da adolescência, porque as matérias ficam complexas, muitas vezes os pais também já não se lembram tanto delas, né? E aí também cria uma angústia, mas aí eles ajudam de outra forma. Mas eu acho que faz parte da proposta pedagógica de cada escola entender o quanto e como esses pais vão participar e, obviamente, oferecer instrução e formação para que esses pais acompanhem, mas como pais, né? Deixando aí o educador, né, o especialista na educação atuar, cada um no teu quadrado, sabe? Mas sim, acho bastante importante. É difícil, né, trazer o pai e ao mesmo tempo fazer com que o pai não atrapalhe, né, de alguma forma. Como você vê, Chico, essa questão da família, da comunidade, ela entrou mais durante a pandemia na escola, mas de alguma forma prejudica ou não? A gente tem que aproveitar esse momento para, pela primeira vez, trazer de fato. Desculpa, Denise, você quer complementar? Acho que a Denise queria complementar. Pode? Não, ia só falar que é difícil, né? Mas que quando a gente percebe, assim, quando há um conflito entre a escola e os pais, a gente percebe a fala ainda dos professores muito pouco sustentada, né, por evidências ou por pesquisa dentro da área da educação. Então, isso faz com que muitas vezes os pais se sintam tão capazes quanto o educador, como se educar fosse uma coisa assim que qualquer um pode fazer, né? Eu sou pai, eu sei educar, e como se o professor fosse também um cuidador ou alguma coisa assim, né? E acho
que, não tirando o mérito dos pais, de forma alguma, a minha escola trabalha muito próxima com as famílias, mas eu acho que os educadores eles precisam se imbuir das suas falas, profissionalizando ali o seu trabalho e deixando, quando a gente fala com muita certeza aquilo que a gente está fazendo, o nosso projeto, o que a gente entende, até como o Chico falou, a operacionalização da coisa em si. Então, se eu estou ensinando a leitura com compreensão ou identificação de informação no texto, por que eu faço isso, como eu faço isso, o que eu me baseio e, principalmente, voltando para a avaliação, mostrar a evidência de aprendizagem ao longo do caminho para o pai, você consegue profissionalizar a sua fala e ter o respeito das famílias, né? O que acontece hoje é que o professor faz tudo muito intuitivamente e na hora de conversar com o pai, ainda que ele tenha feito uma boa prática, ele se atrapalha, né? E aí o pai sente que ele pode entrar numa área que não necessariamente, não que não seja dele, mas não é toda dele, né? Tem uma área técnica dentro da educação que o educador é o detentor aí dessa fala, né? Dessa voz. Então, acho que isso também acontece e isso também, quanto mais a gente tem um projeto pedagógico estabelecido, quanto mais a gente ampara a nossa prática em evidências dentro da área da educação, né? Infelizmente, nós não temos, assim, o costume, né, de ler artigos e pesquisas e entender, não aqui, né, os grandes educadores, estudiosos, mas eu estou dizendo na sala de aula. Então, eu acho que isso também desvaloriza o trabalho do professor e faz com que o pai ache que ele pode entrar numa seara que é parcialmente dele, não totalmente dele, né? Chico, você ia comentar? Não, eu sou rápido, a Denise disse quase tudo e eu concordo, mas primeiro é mais mãe do que pai, né? A gente vai na reunião eu não sei como é na sua escola, Denise, mas nós temos dois filhos, e eu ia na reunião da minha filha e minha esposa ia na reunião do filho, né? Homem, mais mãe. Mais mãe, né? Então é bom a gente dizer isso. Quando a gente está falando educação integral, desde Jacques Delors, ele fala aprender a conhecer, aprender a fazer. E depois ele diz aprender a ser, aprender a conviver. Esses dois últimos, ser e conviver, aqui no Brasil a gente reduziu, eu não gosto muito, às tais socioemocionais. Atitudes e valores. Atitude e valor não é uma coisa só da escola, obviamente, uma interação com a família. Então, é lógico que não há formação integral sem participação da família. Entretanto, a gente tem que dizer que há aprendizados que são muito difíceis de serem feitos de forma artesanal, percebe? Quer dizer, a escola existe, ela precisa ser profissional porque há muita coisa que é a escola que tem que fazer. Eu concordo muito com o que Denise acabou de fazer. Uma proposta pedagógica madura, ela vai encontrar esses ambientes. Não dá para as famílias dizerem, vocês estão aqui, eu estou pagando, você me entregue o meu filho fazendo tudo. Porque sem a família participando, vai ser muito difícil que a educação integral aconteça naquela criança. Parceria, respeito, mas há profissionalismo na escola. A escola tem que se sentir responsável quando a criança não aprende aquilo que é um conhecimento que está mais na escola do que fora dela. Entende? E o Brasil, através da pergunta da reprovação, basicamente é essa. Você não aprendeu, pronto, você está reprovado. Eu acho que a escola tem que saber, isso também é problema meu. Não é problema só da escola, porque a Denise falou, olha, as influências externas são muito grandes, quer dizer, existem estudantes que são muito mais difíceis, eles trazem pouco de casa, e o trabalho da escola é muito mais difícil. Parceria, profissionalismo e envolvimento. Não vai ter solução fora disso. Obrigada, professor. Marinês, se você quiser comentar sobre os pais. Oi, desculpe. Não, só queria falar que o Chico falou da reprovação, né? Eu queria ter falado e não falei. Eu acho que tem uma coisa aí que a gente aprende na educação especial, né, da criança com deficiência, tudo, que é assim, ó, às vezes não é o aluno que não aprende, às vezes é o jeito que a gente está ensinando e a gente sabe que cada pessoa aprende não é todo mundo que aprende igual,
né? Então, quando a gente pensa numa criança disléxica no 4º ano do fundamental, porque até o 3º não foi feita a retenção e nem nada disso, né? O que é que a gente, de novo, vou voltar na diferenciação de instrução, né? Esse aluno ficar retido tem um monte de implicação, inclusive social, emocional, né? Dos amigos que ele tem da vida toda. E tem uma questão, por exemplo, que não é a retenção de 1 ano que vai salvar a vida dele. Ele precisa de uma acomodação curricular, ele precisa usar tecnologia assistiva, né? Por exemplo, uma leitura onde o livro você aperta, já tem muitos livros que fazem isso, ele lê o texto para você, porque é possível que ele não consiga ler, não, nem hoje, nem amanhã, nem se ele ficar retido, né? Então, eu acho que é com esse olhar que a gente tem que olhar para a retenção, né? Mas sabendo fazer essa diferenciação curricular, diferenciação de instrução, criando planos individuais de ensino, como está na lei, que é direito desses alunos, do que a retenção em si. Acho que a retenção ele é um último recurso, se a família, a escola, o próprio aluno poder opinar, no caso dos alunos mais velhos, se aquilo realmente for trazer benefício. A questão é, ficar na mesma série vai solucionar o problema? Porque senão é uma punição realmente, né? Então, muitas vezes eu entendo a solução do problema como as acomodações e que, por lei, garante realmente que os alunos que tenham dificuldade de aprendizagem, e aí entra uma gama de alunos, né? Alunos com deficiências ou com dificuldades, outros tipos de dificuldade de aprendizagem, que eles têm o direito de ter um plano individual de ensino na série em que eles estão, né? Então, isso é educação, né? É você olhar para aquele aluno e prover, e também a escola e o professor flexíveis, né? Que saibam olhar para os indivíduos da sua sala e bolar uma aula em que todo mundo se beneficie, e não uma aula que um ou outro vão aprender, né? Então, acho que isso também entra nos porquês, né? Tá bom, vamos reter. Por quê? Né? Quais são os prós, quais são os contras? O que foi feito para ele atingir melhores resultados em termos de adaptação curricular? Né? Porque aquele aluno que está indo muito mal tem uma razão, né? Pode ser uma razão emocional, de um distúrbio psiquiátrico, pode ser algum distúrbio ambiental, então, do desenvolvimento. Então, o que a gente está fazendo ali na pandemia, né? Claro, ficou proibido a retenção do aluno, teve pai que pediu para reter, a gente nem podia fazer a retenção, mas, de novo, com argumentos pouco sólidos do porquê da retenção, né? Então, acho que essa reflexão frente a esse julgamento do desenvolvimento, você precisa do olhar individualizado, né? Porque você pode fazer mais mal do que bem. Não estou falando que não tenha de fazer a retenção em algum momento. Eu estou falando que precisa pensar bem no que é a retenção para cada um desses alunos e, antes de reter como uma solução, pensar se foi feito outras estratégias de ensino e aprendizado hoje comprovadas em pesquisa que faria com que aquele aluno se aproximasse dos conteúdos trabalhados naquela série ou com seus colegas, enfim, sem deixá-lo exposto, inclusive, como o aluno que é burro, ou aquele que não sabe, ou aquele que, né, por exemplo, um aluno com transtorno de processamento auditivo, ele é um aluno mais devagarzinho, né, então ele é o lerdo, ele é o tartaruga, né, então você fazer uma boa prática educativa, é você criar estratégias dentro da tua sala de aula com diferenciação de instrução, onde você consegue realmente ensinar a todos, né, e poder trabalhar com as diferenças dentro da sala de aula e não, novamente, como o Chico falou, excluir. Ah, você está diferente, não conseguiu, fica aí que eu vou indo. Mas vai continuar no outro ano, entende? Então, aí que eu acho que a gente tem que pensar também. Mas, desculpe, é só porque eu havia esquecido de falar isso. Imagina, Marinês, a gente já tocou tantos assuntos aqui. Eu sou totalmente contra a reprovação em qualquer espécie. Eu pergunto, onde é que estava esse professor, essa escola, o ano inteirinho, para chegar à conclusão, lá no final, que o aluno não vai passar de ano? Quer dizer, onde é que vai fazer repetir outra vez a mesma coisa que ele não aprendeu? Muitas vezes os pais que pedem, né, Marinês? A gente tem visto aqui durante a pandemia... Diga para o pai, muito bem, faça uma carta para a escola e peça para reprovar. A escola guarda a carta e não reprova, gente. Por favor, olha o conceito brasileiro de reprovação. Nós transformamos o aluno, que é vítima de uma circunstância, em réu. A culpa passa a ser dele. Eu sou
totalmente contra. Eu acho que essa perspectiva da individualização, veja bem, olha o que nos espera em 2022. Nós não teremos classes padronizadas, nós teremos classes praticamente multisseriadas. A perspectiva das recuperações e reposições individuais são outro desafio para a escola. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um trabalho padronizado? Seguramente cometeremos injustiça. Eu sou totalmente contra, em hipótese alguma, em circunstância nenhuma. Se o aluno nos abandonou, vamos atrás dele, vamos buscar. A busca tem que ser incessante, não é ativa, porque todos eles são nossos. Agora, em relação à família, Renata, nós conhecemos lá, em função da NIB, uma série de experiências muito interessantes. Por exemplo, alguns sistemas tiveram um programa de rádio para orientar os pais o que eles deveriam fazer com as crianças pequenas em casa, lá da educação infantil. Então, por meio do rádio, quer dizer, você não mandava, até algumas mães analfabetas, etc., que tipo de brincadeiras elas poderiam promover em casa com as crianças, com cores diferentes, com tamanhos de objetos diferentes, com receitas culinárias, muito bem sucedidos, né? Outros fizeram aquela entrega junto com a merenda escolar de instruções, algumas até foram, a professora foi à casa. Enfim, esta improvisação que houve no início da pandemia trouxe muita coisa boa para nós. Nós temos que sistematizar isso e transformar em conhecimento. Agora, uma coisa que vocês falaram das condições do trabalho do professor, não é só que ele ganha pouco. Para você preparar um projeto pedagógico e uma aula, como diz a Denise, né? Para você trabalhar desta maneira híbrida com o aluno que temos, o professor gasta mais tempo. Então, para aquela aula que ele preparava, padrão, que ele dava ano atrás de ano, aquilo não serve mais. Então, as condições de trabalho do professor vão além do que o salário, meramente salário, mas as horas de trabalho, de planejamento, elas são muito maiores do que eram anteriormente. Agora, o Brasil, gente, eu acho assim, né? Nós vamos ter uma semana em outubro que nós estamos chamando de a rede aprende com a rede. Por quê? Tem muita coisa boa. E aqui eu quero dizer, a escola particular ensina muito para a escola pública e vice-versa. Eu sou totalmente contra essa separação. Eu acho que nós aprendemos muito com a escola particular e aprendemos muito com a escola pública também. Obrigada. A gente tem mais aqui 7 minutos, eu acho, de debate. Vamos falar só um pouquinho do Enem, para finalizar. Professora Marinês, já que está com a palavra, poderia falar um pouquinho de qual a sua opinião do Enem deste ano, que teve a questão dos excluídos, né, que não puderam fazer porque tinham sido faltosos no ano passado, e agora o MEC vai incluí-los numa outra prova, né? Como que a senhora vê essa questão de ter 2 Enems esse ano, com bastante gente, provavelmente? Isso sempre houve, né, Renata? 2 provas a gente sempre teve, né? Sim, mas era mais... Com intervalo de tempo para poder trabalhar com as contingências, né? Eu acho que vamos esperar para ver o número de inscritos, para ver se, de fato, a gente atinge aquele 1,5 milhão que se esperava e que faltou na primeira inscrição. Agora, do ponto de vista da prova, ela ainda se anuncia como sendo nas mesmas referências das provas anteriores, não é? Então, neste ano, eu acredito que não há novidade no instrumento, acho que haverá novidade nos resultados, né? Porque nós sabemos que a maioria dos alunos da escola pública não tiveram a escolaridade nem em 2020 e nem em 2021 completa. Então, nós teremos uma novidade, do meu ponto de vista, dos resultados, principalmente do segmento da escola pública e dos egressos de anos anteriores. Agora, vamos ver o que acontece na discussão. A discussão do Enem, do futuro, ela é muito maior do que só o instrumento de prova, porque ele tem que estar vinculado, não é, à reforma do ensino médio e à Base Nacional Comum Curricular, que não foi muito proativa para você trabalhar automaticamente
o Enem, como é, por exemplo, para o SAEB. Você pode inserir as referências da base, as grandes estruturas, sem agredir muito os pseudo-currículos estaduais e municipais. Agora, pela configuração da base e pela reforma do ensino médio, nós temos um trabalho aí muito grande pela frente, né? Porque como é que nós vamos fazer para conjugar formação geral com o bendito dos itinerários formativos que cada pessoa está entendendo de um jeito? Eu, praticamente, mais uma vez, sou a voz dissonante, porque eu acho que os itinerários deveriam sempre se remeter às 4 áreas de conhecimento que vão estruturar a educação básica, não é? E os itinerários, da maneira como eles estão sendo elaborados, eu tenho muito receio, viu, Chico? Que a nossa reforma possa ter piorado o ensino médio. Você, Chico, o que você acha do novo Enem e como ele vai se adequar à reforma? Eu e Maria Inês concordamos muito nessa dissonância, às vezes, né? Quando a gente diz que o SAEB devia ser amostral e não censitário, e agora o Enem. Primeiro, o Enem é importante para orientar as escolas públicas e privadas. É muito difícil o que a gente está vivendo hoje. 2 anos depois, quase 3 anos depois da reforma, a escola não sabe como o Enem será. É razoável que a escola de ensino médio olhe o acesso ao ensino superior nas suas orientações. Então, nós não termos essa indicação é algo sério. Existe uma comissão, a comissão já começou a trabalhar, mas a gente está atrasado. Existem propostas circulando, o Conselho Nacional teve uma proposta preparada e divulgada, mas nós temos uns problemas, de novo, conceituais. E aqui eu queria concordar muito com o que a professora Maria Inês acabou de falar. A ideia da reforma do ensino médio ela é uma ideia muito boa, porque nem todos devem aprender tudo igualmente. Quer dizer, quem vai ser sociólogo precisa entender de energia. Nós estamos com a crise hídrica, nós estamos com a energia eólica, energia nuclear, as barragens. Isso é fundamental para a cidadania. Agora, entender como que a energia é produzida, isso daí talvez seja algum conhecimento específico e não de todo mundo. Então, a gente precisa, aí vem a formação geral básica, a formação da cidadania, e vem o itinerário, que seria para você mergulhar. Agora, você mergulha numa opção que você fez. Entende? Não tem nada de errado você dizer, olha, eu agora que consigo ler, eu quero ler esse tipo de situação, eu quero entender agora da biologia, da preservação, entende? Então, o itinerário ele é aprofundamento e olha o ensino superior. É isso que está lá nos documentos básicos essenciais. E Maria Inês tem absoluta razão. As pessoas mudaram. Você vê o que está sendo feito, eles trouxeram o itinerário para como se fosse a formação geral básica. Eles falam, como que eu vou avaliar itinerário? Como é que você vai avaliar itinerário? Não é você que vai avaliar itinerário. Quando você for fazer ensino superior, a universidade vai dizer, olha, se você quer vir fazer engenharia, além daquela matemática, eu quero que você saiba isso, isso e isso. Seria tão simples que isso já estivesse rodando. O secretário Vitor falou uma coisa que a gente precisa, é uma bomba que a gente precisa desarmar. O 5º itinerário é absolutamente essencial, que é aproximar o ensino médio do ensino técnico. Pois bem, a formação geral básica ela tem que estar no itinerário de técnico. Lógico. Mas, Maria Inês, é lógico, mas não é assim que estão acontecendo. As pessoas falam, mas depois você vai ter problema no Enem. Não, quando você estava lá no centro da organização da proposta, a formação geral básica é para todo mundo. Então, a gente espera, está lá na resolução do Conselho, que a primeira etapa do Enem seja igual para todo mundo, inclusive o aluno que fez. Então, você não pode mudar o currículo do técnico e depois falar, não, agora você não pode me perguntar isso, porque você não seguiu o que a reforma está fazendo. Mas, gente, a reforma tem uma coisa tão interessante. Então, Denise, você que tem uma escola com mais potencialidades. Aí o aluno, ele vai chegar, isso aconteceu comigo, desculpa uma nota pessoal aqui, lá no interior, onde eu estudei, eu era o melhor aluno de matemática que eu conhecia. Aí eu cheguei em Belo Horizonte. A vida era completamente diferente. Eu falei, gente, que alívio
eu não preciso ser mais o melhor de matemática, eu fui estudar outras coisas com muito melhor. Então, essa ideia é que você pode reoptar quando você te oferecem mais coisas, é fantástico. Então, o ensino médio não precisa ser seriado, ele pode oferecer, pode ter um número maior de... Então, é isso que a reforma está dizendo. Agora, infelizmente, ela não está implementada. Eu concordo completamente com o Maria Inês. As interpretações são eu acho, até absurdas. Agora, vamos e venhamos. Aqueles 2 documentos que eu disse, dada a reforma, eu preciso produzir um documento pedagógico, não foi feito. Quer dizer, a Denise precisa dizer como que eu vou ensinar. Quer dizer, as pessoas falam, mas tem isso, tem aquilo. Gente, é documento normativo, está certo. O que estava se querendo dizer assim, nós precisamos romper com isso que está aqui, etc. Agora nós vamos, lembra da minha metáfora da arquiteta, agora isso aqui tem que virar aula, tem que virar atividade, entende? Mas a reforma do ensino médio, ela não pode, aos pouquinhos, ela está sendo julgada de lado, entende? Já tem até no Congresso agora uma lei, não sei se você está sabendo disso, Maria. Estou sabendo. Tem uma lei no Congresso pedindo para que a reforma não aconteça. Né? Então, resumindo, a gente deu volta e a mesma coisa. Política. O Enem é fundamental e a gente precisa dizer como que ele vai ser. Tá? Isso é absolutamente fundamental. Se a gente caminhasse, o Enem não deve impedir o ensino médio. Portanto, primeira etapa, segunda etapa. Segundo, primeira etapa, olhando a formação. Segunda etapa, olhando o acesso ao ensino superior. Entende? Nada muito complicado, mas, infelizmente, nesse país... Chico, veja bem, olha o problema sério se nós tivermos um SAEB seriado. Não, pelo amor de Deus, Maria Inês, não vamos criar mais confusão. Aquele negócio da seriação, entende? Pois é, loucura aquilo, né? Fala sério. Loucura. Isso está na Bíblia. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Denise, só para a gente está esgotou nosso tempo aqui, só se você quiser fazer a sua consideração final, os 2 acabaram também já falando. Eu gosto muito da reforma aí do ensino médio, eu acho que se parece mais com a proposta internacional de currículo. Acho que é uma série que a gente também tem bastante evasão, e quando a gente dá essas oportunidades, né, de escolha e de promover ensinos mais aprofundados dentro do interesse do aluno, a gente consegue que ele fique na escola de uma outra forma, mais adulta, conseguindo pesquisar e aplicar, né, porque também tem a aplicação desses conteúdos de uma outra forma, né. O currículo internacional ele ainda propõe dentro desses itinerários o trabalho comunitário, né, então é obrigatório fazer trabalhos comunitários onde você de alguma forma contribui com esses aprendizagens para a sua sociedade, para o seu local de vivência, né. Acho que o que o Chico falou na educação internacional é bastante pertinente, então a gente chama de high level e standard. Então a gente tem biologia alto nível, biologia standard. A gente tem, sei lá, filosofia alto nível, filosofia standard. Então não é tudo que você faz alto nível, não é tudo que você faz standard, mas as matérias core, base, todos têm que passar, né, de qualquer forma. Existem também trabalhos na educação, só comparando, né, existem trabalhos também para você se formar, onde você entrega mini monografias, onde você, aí já olhando para a faculdade, porque isso conta depois lá para frente na entrada da faculdade, mas também a gente respeita essa faixa etária que está interessada, já passou aí uma adolescência mais maluca, no Fundo 2, né, que a gente chama de 6º a 9º, né, e aí eles também, a gente dá o direito deles aprofundarem em matérias que gostam mais, e a gente sabe realmente que a gente aprende aquilo que a gente gosta mais, né. Denise, as outras... uma observação, não é high e low, são públicos diferentes, é ciência. Agora, ciência para um, ciência para outro. Porque não quer dizer que o físico tem a ciência e os outros não têm. Percebe? Isso é importante. Lá na nossa reforma, a ideia está de dizer, olha, nós precisamos das humanidades nos engenheiros. Para todos. E por aí vai. Não dá para a gente dizer que um é alto e o outro é baixo. Desculpa, mas é porque, como certamente isso vai influenciar, a reforma do ensino médio, a lógica é outra. Não? Esse high e low
tem uma dimensão de exclusão aí que não está na reforma. Não, na verdade não é low, Chico, ele é o standard, né? Ele é mas a ideia é a mesma. Standard em high, quando você está colocando o high contra o standard, você está distinguindo o high, enquanto que a lógica é a lógica da utilidade para a pessoa, percebe? Mas desculpa, é mais uma desculpa. Não, imagina. A Renata nunca mais vai me convidar. Imagina, não. É que aí... Não, é só a nomenclatura, né? Esse aluno, ele... internacional, né? Tem uma questão de valor aí. A minha crítica quando você fala high, entendi o que quer dizer. Quando você fala alto, parece que um está no melhor e o outro está no pior. Né? É a nomenclatura, mas a ideia é você poder se aprofundar nas matérias que você tem mais interesse, né? Essa que é a ideia aí do high, digamos assim. Tá certo, gente. Super obrigada. Tem um monte de gente aqui comentando que gostou muito do nosso painel. Apesar das divergências, as pessoas estão gostando muito, aprendendo muito com vocês, aprenderam muito, e eu agradeço mais uma vez os três, o Chico, a Denise e a Maria Inês, e a gente chegou ao fim do nosso segundo dia de debates aqui no Summit de Educação. Eu agradeço muito a presença de todos que estão nos acompanhando, espero que todos e todas estejam aqui amanhã para o nosso terceiro e último dia do Estadão Summit de Educação, a partir das 9 horas, com discussões sobre o impacto do tempo perdido, e que a gente já fez hoje, avaliações. Amanhã nós vamos falar de tecnologia, vamos falar de ensino superior, e eu espero vocês aqui. O Summit de Educação é realizado pelo Estadão e patrocinado pelo Gran Cursos Online, pelo Colégio Liceu Pasteur e pela Red House International School. Para rever os painéis, vocês podem acessar o Estadão Blue Studio play.com.br. Uma boa tarde para todo mundo e eu espero vocês.